E eu já estou aqui com a doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista. Muito bem-vinda sempre, viu? Obrigada, Kátia, é um prazer. E olha, o prazer é todo nosso por duas questões importantes. Primeiro, que você fala de uma forma tão natural que as pessoas entendem e colocam em prática, e isso tem que ser feito, né? E segundo, que a gente está falando aqui com uma das maiores endocrinologistas do mundo. Quando a gente fala em diabetes, a doutora Maitê é uma das bambambãs, a maior bambambã em diabetes aqui no país. Ela tem esse ar humilde dela, que ela é simples mesmo. Mas o que essa mulher dá de palestras fora do país também, falando sobre diabetes, o quanto que os diabéticos devem começar a se conscientizar dos novos tratamentos que ajudam tanto na saúde, né, doutora Maitê? É Nossa, muito bom, a última vez você não estava aqui, que você estava de férias. Não, eu estava de férias, é. Você chegou a ver? Não, lá não pegava a Gazeta. Depois eu vou te mostrar. Depois você me mostra. A gente mostrou todas as coisas novas, foi muito legal, Kátia. Viu como eu te conheço, de outras datas? Vamos começar com mitos e verdades. Tem muitas perguntas também, mande as suas. Hoje vamos falar sobre problemas de saúde que engordam. Os metabolismos hormonal, energético e psíquico estão fortemente interligados. Verdade. Verdadeira. Quando a gente fala, Kátia, em obesidade, em acúmulo de gordura no corpo, não é só o fato de comer ou não fazer exercício. Isso acho que o maior que você tem que fazer é fazer essa conta de mais e menos, colocar menos e tirar mais. Porém, existem algumas doenças, alguns hormônios, alguns receptores que alterados, você pode fazer dieta, você pode fazer exercício e você não consegue emagrecer, tá? Quando a gente fala em fatores psíquicos, existe, quando a pessoa está ansiosa, nervosa, muitas pessoas ou não comem, ou descontam na comida e comem muito. A gente tem problemas, por exemplo, de compulsão alimentar, que aí é uma coisa de receptores cerebrais que fazem a pessoa não ter saciedade. Então ela come. Não por fome, né? Não, porque o cérebro não é informado que teve saciedade. Mas quando a gente fala agora da parte endocrinológica, a gente tem várias doenças que podem engordar. Quais? Então, as principais, que acho que hoje a gente vai falar das principais, mas a gente quando você vai no consultório, você sabe, Kátia, eu faço um check-up de mais 25 hormônios, vitaminas, porque tudo influencia nisso. E até para você conhecer como funciona o organismo daquela pessoa com individualidade, né? Cada um tem um metabolismo, isso é fator genético, isso é fator de herança familiar e dos hábitos da pessoa também. Então vamos falar das 5 principais causas de obesidade, as doenças principais. Uma a gente sempre fala, do hipotireoidismo. Mas você já disse aqui também que uma pequena parcela das pessoas que têm hipotireoidismo que de fato engordam pela doença, né? Sim. Então quando a gente tem realmente hipotireoidismo, que é a glândula que faz o botão 110 vai para baixo, a gente tem um metabolismo lento, engorda, cansaço, preguiça, cai cabelo, tudo sintomas de lerdeza, lentidão. Então isso faz engordar mesmo que a pessoa faça dieta e exercício. Se a gente não tem uma tireoide controlada, o teu metabolismo fica ruim. Outra coisa que muitas pessoas não sabem, tireoide descontrolada não pode ser feito cirurgia. Ah, não? Porque o hipotireoidismo pode dar efeitos numa anestesia. Então é muito importante, quem tem hipotireoidismo vai fazer uma cirurgia, tem que fazer o controle da tireoide muito bem feito. Outra coisa é a gente falar do diabetes. O diabetes com resistência insulínica, que geralmente é o tipo 2, o diabético obeso, a insulina é o hormônio que é produzido no pâncreas, que é uma chave que vai lá na célula, Kátia, abre para o açúcar entrar. Se a pessoa tem resistência, a célula não abre, a insulina fica circulando no sangue. Ela não entra na célula e fica em excesso no sangue. E ela engorda. E ela é anabólico. Uma coisa que é muito interessante a gente falar, existe uma doença que chama síndrome de Cushing. O que é a síndrome de Cushing? Eu sou apaixonada por essa doença, por sabia? Quê? Porque é uma doença muito diferente. Quando você cura o paciente, é assim, é incrível. Então, os pacientes com 200 quilos, que chegam até a fazer bariátrica porque não fizeram a investigação hormonal e não emagrecem. Mas o que é Aí eles vêm lá para o hospital, eu venho descobrir o que aconteceu. Na verdade, a gente tem 2 glândulas, que é a hipófise e a adrenal, que está assim em cima do rim, que podem produzir esse hormônio que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu falo muito aqui que cortisol engorda, faz mal, é anabolizante. Mas essa doença, as glândulas começam a produzir muito cortisol. A pessoa não come absolutamente nada, engorda. Qual é o tratamento? Cirúrgico. Você tira a glândula, um pedacinho dela que tem a produção em excesso e a pessoa emagrece. Mas qualquer pessoa pode tirar uma parte dessa glândula? Não, só quem tem a doença, que é a glândula com nódulo produzindo isso em excesso. Já te perguntei isso, a pessoa já fala assim, que bom, eu sou estressada. Se eu tiro um pedaço dessa glândula, eu já fico sem estresse. Você falou, vamos tirar um pedacinho de glândula. Eu falei para a doutora Maitê, então por que não arranca essa glândula da gente? Ela falou, porque não pode, né, Kátia? Um pouco de cortisol é importante. Eu falei, olha aí, vê.
O cortisol, ele faz o pico de pressão da gente. Então, sem pressão, a gente morre. Então, o cortisol é essencial para a vida Mas também. Mas tem que ter um limite, né? Isso. Agora, uma coisa que é legal a gente falar. A doença existe, a gente faz a cirurgia. Mas existe a produção em excesso do dia a dia que a gente pode evitar. Se a gente comer de 3 em 3 horas, você não dá os picos de cortisol. Você não engorda tanto. Fazer atividades físicas, o ideal é às 8 da manhã, que é o pico do cortisol, porque se fizer em outro horário, ele vai aumentar em outro horário. Agora, sabia que atletas que vai 4 horas de academia por dia ou mais, eles têm aumento de cortisol por estresse. Por estresse? Por muita atividade física. Então, o ideal é que você faça a quantidade de exercício indicada para o seu médico, né? E outra coisa, anticoncepcional também pode aumentar cortisol. Ah, também? Então, não tem gente que fala, minha pílula engorda, a minha não engorda. Tem muito a ver de você produzir cortisol derivado do estrógeno da pílula. Não sabia disso, não. Ó, tem muita coisa que a gente vai aprender hoje. Quer ver? Tem dúvidas que chegaram. Vamos ver a primeira delas, da Helena. Quem toma anticoncepcional de 3 meses, engorda? Então, aquele trimestral, né? Então, quando a gente tem esse acúmulo maior, porque você tem que deixar de depósito, ele tem maior tendência de engordar sim. Mas isso depende se você tem que dosar estrógeno, cortisol da pessoa e os receptores. Isso é de organismo para organismo, viu, Kátia? Tem pessoas que se dão muito bem com anticoncepcional e tem outras que são com outros. Mas de forma geral, minhas meninas que têm cortisol alto, eu tento fazer uma anticoncepção diferente. Tipo? A gente tem os andrógenos, que são o contrário, que não vai engordar. A gente tem, DIU de cobre, que não tem hormônio. A gente tem outras técnicas que você consegue um bloqueio, uma anticoncepção sem usar tanto estrógeno. Não vale para todo mundo. Não. Essa regra, né? Isso é de caso a caso. Uma regra geral. Isso. Então procure a orientação do seu médico, tá, Helena? Ai, gente, essa cidade está tão seca que a gente está tudo ficando estrupiado, né? Pior que eu já tossi 2 vezes aqui. Eu já tô com o bichinho do ran-ran, tamanha a secura desse ar. Vamos ver mais uma? Clara Maciel, dormir mal dificulta o emagrecimento, doutora Maitê? Dificulta sim. Dificulta? A gente já tem estudo falando que quem não dorme direito já perde a quantidade de anos de vida, né? Agora, dormir mal, o que acontece? O pico do cortisol é às 8 da manhã e ele cai. Quando a gente está acordado, o cortisol eleva. Quando a gente está dormindo, o cortisol está baixo. Se a gente ficar acordando de noite, ou, por exemplo, quem trabalha de noite, faz plantão, ou algum emprego que é de noite, você está com picos de cortisol. E aí você faz o nível dele plasmático ser elevado, tá? Tem um estudo, Kátia, mostrando pacientes que colocaram eles num spa e num outro. Num spa, eles deram um café da manhã e uma janta. No outro spa, colocaram a mesma refeição de 3 em 3 horas. Paciente com o mesmo peso e IMC igual, com a mesma comida. E dosaram o cortisol de todos os grupos. Os pacientes que comem de 3 em 3 horas têm um cortisol mais baixo, não dão picos. E eles emagrecem muito mais do que o grupo que não se alimenta, fica pulando refeição. Olha que interessante. Então, quem pula a refeição acha que está fazendo um bem e está fazendo um mal. Porque vai contar só as calorias do dia, né? Então não adianta você também reduzir caloria, mas o que você come é anabolizado, ele é guardado, ele é retido. Se você pode até comer bastante. Não é quem tem metabolismo alto, Kátia? Você vê no teu dia a dia. Eu como bastante. Eu como o dobro do Rodrigo. Só que você gasta mais rápido. O teu corpo mais rápido. Meu corpo é mais acelerado sempre mesmo. Então o Rô às vezes nem come tanto. Não come não. Mas ele tem tendência de engordar mais. E depende aí você falou da hereditariedade. Da hereditariedade, onde a gente tem um acúmulo maior de gordura, né? E essa gordura visceral é a pior, Kátia. Que é a gordura que vai dar gordura de fígado, colesterol, diabetes e infarto no futuro. Então é muito pior um magro barrigudo do que um gordinho por inteiro. O magro barrigudo, ele infarta mais. E, gente, pode ser magro, tá dentro do IMC correto, pesa, tá tudo direitinho, mas aquele acúmulo de gordura vai acabar com a saúde, né? Um beijo pra você, viu, Clara? Tem mais uma pergunta? Vamos ver mais uma? É da Tatiane Gomes. É verdade que a partir dos 30 anos, as mulheres têm facilidade para engordar e dificuldade para emagrecer? Por quê? Isso é muito verdade, tá? O metabolismo da gente vai caindo. A partir dos 30 anos, cada 5 anos que passam, você engorda 1 quilo automaticamente. Mais ou menos, isso é uma média. Você mantendo tudo que você sempre fez. Por quê? Porque a célula, a gente está ficando velha, está cansada, chama apoptose celular. E a gente não tem como trabalhar tão rápido como... A gente fazer uma dieta, Kátia, com 15 anos é diferente de fazer com 50, 60 anos. Tem que ser, né? Porque o corpo está num outro processo diferente, né? Por isso, quando a gente faz um tratamento nessa idade, não é só inibidor de apetite. A gente tem que acelerar o metabolismo dessa pessoa. E pode ser de uma forma natural também, né?
E aqui, assim, a gente está falando das pessoas com mais idade, que vão entrando na menopausa, você produz mais andrógenos, que acumulam mais gordura na barriga. Então é comum, Kátia, mulheres que entraram na menopausa aumentam o quê? A gordura visceral. Dá para tratar isso muito? E falando agora nessa parte de fertilidade, de menopausa, uma coisa que acontece muito, e eu não vejo que as mães se preocupam tanto, é a síndrome do ovário policístico. Então a menina, quando tem a primeira menstruação, se essa menina tem muita espinha no rosto, pelinhos no corpo, gordurinha na barriga e a menstruação está falhando, você tem que pensar em síndrome do ovário policístico, que é uma doença que engorda, aumenta a testosterona, aumenta a insulina e acúmulo de gordura. E você acha que é normal da adolescência, né? Agora, uma coisa que confunde muito. O nome que é estranho, Kátia, síndrome do ovário policístico. Sabe o que vem na nossa cabeça? Que tem que ter cisto no ovário. Não tem nada a ver, né? Não tem, por quê? Você tem que ter 3 critérios, você tendo 2, você já fecha. Quais são? Um deles é ter cisto no ovário. Mas você tem que ter sinal de surtismo, androgenismo, que é essas coisas que eu falei. Oleosidade, acne, queda de cabelo, pelinhos. E você tem também essa irregularidade da menstruação, que pode vir de 3 em 3 meses, pode demorar 6 meses. Então, essa irregularidade é que caracteriza o ovário não estar funcionando. Tá? E isso pode acometer a mulher em qualquer fase da vida, mas as adolescentes mais ainda, né? Que é onde começa o estrógeno a funcionar, mas é na fase de fertilidade que isso acontece. Aliás, você que está tentando engravidar e não consegue, se você dosar a tua testosterona e ela estiver alta, que é a síndrome do ovário policístico, Kátia, você abaixando ela, o ovário começa a funcionar melhor. Você engravida, né? Engravida mais fácil. Que bom. Então, a gente nem pensa nisso, mas tratar as meninas nessa fase é tratar de uma fertilidade no futuro. É evitar um problema de infertilidade, né? Vamos para mais um mito agora? Ó, um beijo para você, viu, Tati? O intestino é um órgão de controle do organismo. Sim, verdade. Então, o intestino é o local onde a gente tem absorção de várias vitaminas e também, junto com o pâncreas, é onde liberam-se várias enzimas para triturar os alimentos. Então, por exemplo, Kátia, se a gente tem um paciente com intolerância a glúten ou intolerância à lactose, as pessoas pensam mais o quê? Abdômen distende, flatulências, tem diarreia. Mas ninguém está pensando que se a mucosa do intestino não está boa... Você está irritada, né? Ela não absorve alimento. Você começa a ter imunidade baixa, você começa a engordar porque você não tem todas as funções enzimáticas e hormonais funcionando corretamente. Você tem aquele cansaço. Existem casos de osteoporose, não porque está na menopausa, mas porque não tem uma absorção intestinal importante. Olha. Então, o intestino é um órgão-alvo para a gente cuidar da obesidade e também do metabolismo. Tem muitos médicos que dizem que é o nosso segundo cérebro, né? Quer dizer, se a gente não tem um equilíbrio intestinal, a gente não tem uma boa saúde. E as pessoas acham que é normal ter prisão de ventre. Toda mulher tem, então isso é normal. Isso já é um sinal que o intestino não está funcionando da forma correta, né? Sim, muita gente tem constipação e não trata ou acha que isso é normal. Inclusive, a constipação pode prejudicar o emagrecimento. Então, a gente tem que ter os lactobacilos funcionando tudo corretamente. Tem uma coisa legal. O quê? No intestino delgado, existe um peptídeo que chama o IGLP-1, que agora a gente tem até remédio estimulando, que é o hormônio da saciedade. Então, olha que interessante. Quando a gente come, começa a mastigar, o alimento está na boca. Demora 30 minutos para vir até aqui, ativa o IGLP-1. Essa informação vai para o cérebro e fala, para de comer que você já comeu. 30 minutos demora? Por isso que não é para ficar comendo esganado, compulsivo, comer tudo de uma vez. A gente às vezes almoça em 10 minutos. Comer lentamente, não beber água na refeição, primeiro o prato de salada que vai já estimulando descer essas enzimas do que comer tudo rápido de uma vez. Às vezes tem pessoas que comem pouco, mas elas pulam muito refeição e comem tudo muito rápido. E o não mastigar direito também dificulta no emagrecimento? Dificulta porque você não tritura corretamente os alimentos e você não mastigar direito, você faz um bolo alimentar maior. A digestão é muito mais lenta, né? Lenta, o estômago dilata. O que vai acontecer na próxima refeição, para você ter saciedade, você vai ter que comer mais. Se não, teu estômago, imagine, o tamanho é assim. Você dilatou ele, porque você fica comendo todo dia um pouco a mais. O que acontece? Grande. Da próxima vez que você comer um pouquinho, não vai dar saciedade. Você tem que comer cada vez mais. E isso leva à obesidade. Vamos para mais uma pergunta agora? Vamos ver de quem é? Da Daiane Lemos. Comer bebendo água ou outro líquido qualquer engorda? Engorda por causa disso, não que o líquido engorda, a água não engorda, né? Mas se você colocar água junto com o alimento, você não vai ativar a informação para o cérebro de saciedade. Porque se você está comendo e o líquido está empurrando, você não faz o bolo para ativar o peptídeo.
Então, a gente recomenda tomar água, meia hora antes ou meia hora depois, fora do espaço que você está fazendo o bolo alimentar. E quando a gente toma muito líquido, a digestão também é prejudicada, né? Porque você vai precisar de uma quantidade muito maior de bilis para você conseguir dissolver, vamos dizer assim, esses alimentos, né? Exatamente, você prejudica a absorção dos nutrientes. Então, é um problema sério, viu, Daiane? Então, se você bebe muita água, muito líquido, refrigerante então, porque tem um raio do gás, né? Se só água e um líquido qualquer simples já dilata o estômago, o gás então, uma coisa absurda. E refrigerante tem muito sódio, ele incha a pessoa, ele dá celulite, ele engorda também nesse sentido de inchar, de reter líquido. E parece, Kátia, tem até estudo mostrando que pessoas que são compulsivas é que vão mais para o refrigerante. Sabe, de beber 1, 2, 3 litros de Coca-Cola, de Guaraná, qualquer refrigerante que a gente tenha. Mas tem estudos mostrando compulsão alimentar vinculada ao uso de refrigerante. Mas também vou te dizer uma coisa, refrigerante é meio uma coisa viciante, pelo menos para mim. Se eu fico um tempão sem tomar, me dá nem vontade de tomar. Toma um golinho, você já fica depois, ai que calor, aquele refrigerante ia cair bem agora. Então, se você não tem em casa e você não toma, você acaba perdendo essa mania, esse vício, né? E tem uma coisa, tem gente que tem refluxo, sabe aquela sensação de que volta? Tem hérnia de hiato e usa refrigerante para dar aquela... Ai, parece que eu tomei refrigerante e fiquei melhor. Aliviar. Mas não é um falso alívio? Falso alívio, porque dá aquele volta, regurgitação. Mas isso, na verdade, começa a prejudicar mais ainda. Então, assim, tomar muito cuidado. Tem muitos pacientes, eu tomo um gole de refrigerante e melhora. Isso vai piorando ao longo do tempo. Outra coisa, água com gás. É prejudicial tanto quanto o refrigerante? Não. Não? Não. Então a gente tem o gás que pode virar sódio, mas o que acontece no refrigerante, a gente tem a quantidade de açúcar e outros componentes que são o quê? Calóricos. A água não é calórica. Então desde que você tome com moderação, isso não é prejudicial. Aliás, 300 ml, assim? Eu até gosto, sabe por quê? Porque parece que a água com gás dá mais saciedade. É verdade, a pessoa fica mais satisfeita. Também, exatamente. Né? Mas não fica tomando não sei quantos litros, né? Um pouquinho pode. Agora, refrigerante diet, às vezes a gente acha que como não tem calorias, pode ser consumido. Mas tem um limite de adoçante que a gente pode também consumir durante o dia inteiro, as 24 horas, vamos chamar assim. Senão isso também começa a ser prejudicial e engorda, né? A gente acha que diet pode ir à vontade. Não. Por exemplo, como você falou, Kátia, adoçante. Quanto que é o limite permitido? A gente sabe que o ciclamato é o pior. Sucralose é um dos melhores, existem outros. Mas quanto que eu posso usar por dia? Mais ou menos 18 saquinhos por dia 18? Ou 45 gotinhas por dia. Tá? É bastante, né? É bastante. Mas por incrível que pareça, tem pessoas que passam desse limite. Vai tomar café? 18 saquinhos? Kátia, faz assim, ó, espirra, nem conta gota. Você já viu pessoa que faz isso? No suco espirra o adoçante. É verdade, isso existe. Então, tem gente que gosta de coisa muito doce, coloca adoçante em tudo. Então, tem um limite para isso. E principalmente quem tem já algum problema de saúde, né? E principalmente crianças, porque o adoçante errado pode prejudicar a cartilagem epifisária. Sabia que atrasa o crescimento. É mesmo? É. Criança que toma muito adoçante? É. E a sucralose foi o comprovado que não faz mal para as crianças. Então, sucralose pode. Então, não é qualquer coisa diet light que pode dar para as crianças. Tem que observar isso. Tem que ler na embalagem também. Um beijo para você, viu, Daiana? Vamos ver mais um? Vamos ver se é a dúvida da Flávia Caroline. Por que a tireoide mexe com o metabolismo e faz as pessoas engordar tão rapidamente? Porque a tireoide, ela não mexe com uma coisa, ela mexe com o corpo inteiro. Ela é o botão principal do nosso metabolismo. Então, a tireoide, que é o TSH-T4 livre, eles fazem o cabelo crescer, eles fazem o coração bater forte, a pele ficar saudável, a gente ir no banheiro, o intestino. Então, ele mexe com todo o organismo. É como se fosse a energia vital do nosso corpo. Então, se a tireoide não está funcionando direito, tudo vai para baixo. Cansaço, preguiça, cai cabelo, constipação, pele seca, indisposição. A mesma forma quando vai para cima, tá? Existe uma coisa também que a gente às vezes não fala. Tem um hormônio que chama prolactina. Prolactina? O que faz esse hormônio? Faz o leite. Então toda gestante e que está amamentando, ela produz prolactina. Só que ele também é anabólico, parecendo com a tireoide. Quando a prolactina está alta, o teu corpo também fica lento. Tem tendência de ter dor de cabeça. Então, Kátia, quem já procurou dor de cabeça, não achou nada, fez exame, dose a prolactina. Talvez operada, pode ser isso. E ela dá, às vezes, galactorreia, sai um pouquinho de leite na mama. Então, tem gente que acha que é normal. No milo, né?
Eu achava que isso é normal. Não. Se você está tendo um pouquinho de galactorreia, procure seu médico e faça seus exames. E qualquer líquido, por mais que seja transparente, que saia do seu seio, você não está amamentando, né? Tem que buscar uma orientação médica, né? Então, na verdade, é para a gente pensar que muitas pessoas chegam no consultório, eu estou engordando por causa da tireoide. Coitada. É a vilã. Ela vai pro inferno, né? Vai, rapidinho. Passe livre. Mas, na verdade, a gente tem vários hormônios que interferem nesse anabolismo, A gente precisa do equilíbrio, né? Isso. Vamos ver mais uma? Um beijo pra você, Flávia. Janaína, por que a ansiedade faz engordar? Então, quando a gente pensa em comer bem, respirar, ter saciedade, muitos hormônios interferem, tá? Quando a gente tem ansiedade ou depressão, baixa a serotonina, dopamina do sangue, tá? Esses hormônios, eles trazem para o cérebro a informação de que você está satisfeita, que você está feliz e que não precisa comer tanto. Então, quem está com ansiedade, quem está com depressão, você fica mais beliscador. Você quer curar ou melhorar essa ansiedade, esse mal-estar, suprir através de um alimento. Porque, na verdade, o alimento tem um pouco desse hormônio. E o cérebro informa, vai lá e pega alguma coisa. Só que você não consegue entender isso. Mas e também o cérebro não fala, pega um pepino, pega um chocolate, uma bolacha recheada, aquelas coisas gordurosas. A gente não vê ninguém, eu não conheço. Quem tá assim, eu tô super estressada, vou comer um pepino, um tomate. Você quer comer coisa gorda, quer comer um pastel, uma pizza, um chocolate, na verdade, um pedaço de bolo recheado. Porque no chocolate, nessas coisas mais gordurosas, é que aumenta a serotonina. Então o hormônio do prazer. Então eu doso a serotonina, viu? Dá pra dosar. Se ela tá baixa e você tem algumas coisas que aumentam a serotonina, você consegue não ficar tão beliscadora. A serotonina aumenta com a atividade física. Também. Não é? Alguns alimentos que não são calóricos aumentam serotonina e algumas coisas até naturais. Eu dou muito para criança, por exemplo, diabética, porque ela não pode ficar comendo doce. Aí você dá umas coisinhas que tem serotonina, consegue ajudar ela a não ficar ansiosa. Que legal. E, gente, muitas vezes um tratamento, obviamente, necessita de um remédio, alopata, mas muitas vezes você consegue também com vitaminas, com nutrientes diferentes, suprir, estimular esse corpo a funcionar direitinho e não ter a necessidade de um medicamento, né? E eu sou a favor, viu, Kátia? Você que me conhece, eu gosto mais de que a pessoa entenda. Por exemplo, quando hoje eu, no consultório, eu quero uma dieta que eu quero emagrecer 10 quilos no mês. Isso não é saudável, Kátia. Então, dietas radicais a gente faz por um período, mas a gente abandona. É pra vida, né? A gente tem que melhorar a qualidade de vida, se reeducar, tentar ao máximo não usar remédios. Mas quando a gente usa por um período para a pessoa se adaptar. Mas a maior forma de você manter um peso é manter a atividade física, ter qualidade de vida, ser feliz, fazer coisas que goste, dormir bem, encarar a vida como... Também tem gente que tudo é problema, né, Kátia? Pessimista, então, assim, né? Então, encarar a vida como nós temos problemas, todos têm problema, e a gente tem que ir resolvendo aos pouquinhos. Porque o estresse, esse mau humor, essa ansiedade vai gerar doenças e obesidade também. E aí, tá obeso, tá estressado, outras doenças também vão se instalando, não tem jeito, né? Vou passar para vocês os contatos da doutora Maitê. Tem o site que é o www.doutoramaitê, com THE, endócrino, tudo junto, .com.br, doutora Maitê Endócrino, tudo junto, .com.br. Lá você tem as informações pra gente que é leigo mesmo, pra gente entender, tem os contatos dela, acesse que você vai gostar. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigadão. Estamos fazendo tudo direitinho, viu? Que bom.